Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia e hoje nós iremos falar sobre Jean-Jacques Rousseau, né? Ele que nasceu em 1712 e faleceu em 1778. Rousseau foi filósofo, né? Teórico político e compositor, né? E as suas obras principais são O Contrato Social e A Origem da Desigualdade entre os Homens. Rousseau desenvolve a teoria do estado de natureza, né, que eles dizem que o homem é um bom selvagem, né? Esse estado de natureza, nesse homem natural, ele possui a liberdade, a harmonia com a natureza, não possui noções de bem e mal, vive no isolamento, né, lá no meio da floresta, tranquilo, de boas. Autoconservação, instinto, ele é robusto, forte, né? Ele se preocupa apenas com a sua subsistência, as desigualdades naturais que possuem, né, que é apenas idade, sexo, força e por aí vai. E o homem social, né, o civilizado, a sociedade, que ele diz que vive numa pseudo-liberdade, né, vive sob costumes, leis e normas. Ele vive domesticado, vamos dizer assim. Cria-se o contrato social, né, que é um pacto para garantir a ordem social, né? E existe a propriedade privada, e nesse homem social, nessa sociedade, há desigualdades que não são naturais, né? Que aí é o ricos e pobres, os governantes poderosos e governados fracos, e os senhores e escravos. Rousseau diz que a propriedade privada é a raiz de todas as desigualdades e fonte de desagregação do pacto social, né? Por quê? Ele diz que ele fundamenta a propriedade, né, como posse arbitrária, né? Não é como um trabalho, como um produto do trabalho, como Locke, mas ele diz que essa arbitrariedade se dá, né? E aí ele diz o seguinte, né, no texto base do PET, ele diz o seguinte: o verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer: isto é meu, e encontrou pessoas suficientemente simples para acreditá-lo. Ou seja, a posse arbitrária se torna um direito de propriedade pela credibilidade atribuída pela comunidade, né? Posteriormente se torna a causa do domínio de uns sobre os outros. E aí ele diz que a propriedade privada gera as desigualdades, fonte de escravidão, da ganância, da violência, e também é fonte de civilização, né? O homem se torna social porque, a partir desse momento, segundo Rousseau, segundo o momento em que alguém cercou algum terreno e disse: isto é meu. Então, as desigualdades entre ricos e pobres não é correta, e a vontade geral almeja acabar com essa desigualdade. A gente vai ver um pouquinho depois sobre contratos sociais e soberanias. O Estado, né, para Rousseau, essa sociedade civil nasce por meio dos contratos sociais, né? Rousseau diz que os homens são naturalmente bons, né, sendo a sociabilização a culpada pela sua degeneração, né? Enquanto Hobbes diz que o homem é mau e ele que a sociedade é boa e o homem é mau, né? Rousseau diz que o homem é bom e a sociedade que é ruim.
em que ele vai corromper, o homem corrompe, a sociedade corrompe o homem. Em Rousseau diz que a sociedade corrompe o homem. Para o contrato social, né, para Rousseau, é acordo entre indivíduos para se criar uma sociedade. E só então um Estado. Isto é, o contrato é um pacto de associação e não submissão. Veja, em Hobbes, o contrato, o Estado, é um pacto de submissão. Né? Os homens, né, abdicam das suas liberdades, dos seus direitos, em favor de um absoluto. Em Rousseau, é um contrato de associação. As pessoas não abdicam, elas transferem para quem está no poder, né, governar de modo a proteger a todos, a coletividade, e não o indivíduo como em Hobbes. O Estado em Hobbes, né, constituído é o poder absoluto. Os indivíduos abdicam da liberdade e dos direitos. Os homens vivem em um estado de guerra, né, do lobo sendo o homem como lobo do homem, né, e o soberano, né, que é o absoluto, né, ele deve proteger os indivíduos, né, proteger a propriedade privada. Né, ele não se deve preocupar com a coletividade. É o indivíduo que prevalece na sociedade e no estado de Hobbes. Vejam, e aí agora a gente vai ver um pouquinho sobre o que é soberano em Rousseau, a soberania. Vejam, para Rousseau, o povo é soberano. Em Hobbes, é o rei, o monarca, que é soberano. É aquele em que o povo, os indivíduos transferiram o poder. Em Rousseau, não. O Rousseau, o povo é soberano. Não cede e nem transfere direitos ao Estado. As leis emanam da vontade geral do povo. O cidadão é soberano quando cria a lei e, ao mesmo tempo, súdito quando a cumpre. Vejam, em Hobbes, os indivíduos abdicam dos seus direitos, das suas liberdades, em troca da proteção individual e em troca da proteção da propriedade privada. Em Rousseau, não. Os indivíduos são cidadãos. Os indivíduos são... O povo é soberano, o povo é cidadão. Porque cada um... Quando se cria as leis, o povo também é súdito quando a cumpre, para que a sociedade se encaminhe. Né? Então, o povo é cidadão, o cidadão é soberano. O executivo, o governo, não é representante, está apenas exercendo a função do funcionário. Veja, em Rousseau não existe essa de dizer: eu sou o presidente, eu sou o rei, eu faço o que eu quiser. Não existe isso em Rousseau. Rousseau repudia veemente a definição de quando as pessoas elegem representantes para escolher por elas. Por exemplo, o nosso modelo atual de governo, Rousseau repudia, porque para ele o povo deve participar diretamente das decisões da cidade, né, das decisões, porque o povo é soberano. Né? E ele repudia veemente pois ele diz que o representante ele vai prezar pelos seus direitos individuais e não pelo direito do povo. Porque, olha só, as deliberações do povo nem sempre seguem a vontade geral, porque a sociedade corrompe os indivíduos. Vejam, às vezes acontecerá de
a sociedade, os interesses individuais corrompeu os indivíduos e os indivíduos, né, que estão na sociedade, né, preferirem resguardar os seus privilégios, né, e não a coletividade. E aí as características da soberania é inalienável, indivisível, infalível e absoluta. Rousseau, o soberano é povo. Soberano, que é o povo, não cede, não transfere direitos. Então, um breve resumo, né, do que é os contratualistas, que são os três, Hobbes, Rousseau e Locke. Hobbes, o homem é mau por natureza, sem lei, sem regras, o estado de natureza, o homem é livre, o homem é egoísta, né? O homem é o lobo do homem, vive num estado de guerra, né? E a necessidade de um soberano para garantir a segurança individual, da propriedade privada. Rousseau, o homem é bom por natureza, né? O mito do bom selvagem. No estado de natureza, o homem é 100% livre, vive tranquilo e feliz. Ele vive em agrupamentos nômades. Quando a instituição da propriedade privada exige a necessidade de eleger democraticamente um soberano para se garantir a liberdade e a igualdade. Rousseau preza pela democracia direta, a participação do povo na criação e nas decisões da cidade, do governo. Rousseau, lembrando que ele repudia veemente a representatividade, ele fala que o povo deve participar diretamente das decisões e escolher o que deve ser feito para cada situação. Locke, que ele diz que é o filósofo empirista, o conhecimento se dá pela experiência sensível, sem leis, regras, estado de natureza, o homem é livre, ele prega o Estado liberal e o homem possuidor de direitos e propriedade privada, que é o corpo, e esse, para garantir os direitos da propriedade privada, elege um soberano. Nele, o homem não é bom e nem é mau, é uma folha em branco. A partir da sua vivência que ele vai adquirindo conhecimento e adquirindo ideias. Gente, então é isso. Espero que tenha ajudado, espero que tenha colaborado de alguma maneira. Nós todos sabemos que não está sendo fácil, que está complicadíssimo, mas também devemos saber que depois da dificuldade que vemos o quanto somos fortes. Então, eu sei que está muito difícil, sobretudo nesse momento em que todo mundo está em casa, estudando de casa, que é um pouquinho difícil mesmo, um pouquinho não, muito difícil, mas não é impossível. Não desista, se tiver com dúvida, pergunte aos seus professores. O que importa é não desistir. Tá complicado? Não tem problema, faz um pouquinho, demora mais um pouquinho, pede ao professor que diz a ele que vai entregar depois, porque está complicado, tira suas dúvidas, mas não deixe de fazer. Desistir é pior. Desistir é para os fracos. E você não é fraco, ninguém é fraco. E ainda mais quando se tem pessoas ao lado que apoiam. E nós estamos aqui para apoiá-los e ajudá-los nessa empreitada. Grande abraço, bons estudos e até a próxima aula.